Glória a Deus, comunidade cristã, saudade de Deus. Hoje é 30 ou é 31? 30 de março de 2025, amém? O tema desta noite é: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, amém? 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Irmãos, qual é o tema desta noite? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. O que é que você entende de se humilhar? Quem tem filho aqui? Quando você dá um comando para o filho e ele não obedece, o que é que você faz? Disciplina ele, né? E quando ele aprende a disciplina, ele aprende a ser humilde, porque ele, de certa forma, foi humilhado. E assim, quando alguém disciplina alguém, a pessoa está, de certa forma, humilhando aquela pessoa. Mas é para o mal? É para o bem. Porque a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria é quando um homem recebe a disciplina, recebe a correção e ele aceita aquilo de bom grado. Mas a Bíblia também diz que o tolo, ele não aceita a correção. O tolo, ele ouve a correção como um mexicano nos ouvidos e ele simplesmente não se agrada daquilo. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que ser humildes, nós temos que reconhecer os nossos erros, temos que confessar os nossos pecados, temos que nos humilhar antes que seja tarde demais. E eu já avisei, eu já preguei, muitos pastores ensinam, Jesus ensinou, os apóstolos pregaram, que nós temos que obedecer, nós temos que nos humilhar, nós temos que reconhecer a nossa falhabilidade humana. Porque se não for assim, nós vamos estar fadados à destruição eterna. Eu queria trazer duas passagens bíblicas que tratam sobre um coração endurecido. O que leva um homem a não se humilhar diante de Deus, a não ter uma vida de humilhação, a não ser humilde? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: coração endurecido. O que o coração endurecido leva? O primeiro sentimento que ele traz é o orgulho, é a dureza de coração. Ela não reconhece, esse homem nunca reconhece, ele não se humilha, ele não declara os seus erros, ele fica ali lutando contra Deus, contra a humanidade, em busca dos seus próprios interesses. Quando o apóstolo Paulo, que era Saulo na época, quando ele caiu do cavalo diante da glória de Deus,
O que foi que aconteceu? Quando ele caiu, já caiu cego. Quando ele olhou para o céu, ele viu aquela luz poderosa. E ele ouviu a voz do Senhor falando com ele, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, porque ele sabia que aquele era um Deus. E ele disse: Senhor, quem és tu? E aquela voz, aquele Deus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Só que Saulo perseguia Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas só que a Bíblia diz que nós somos representantes, cartas vivas da parte de Deus aqui na terra. Nós representamos a Cristo. E quando há uma perseguição contra a igreja de Cristo, nós estamos perseguindo diretamente a Deus, a Cristo. E como Deus, Deus não somente conhece o nosso levantar e dormir, Deus conhece o nosso coração. E na hora que tem esse diálogo com Paulo de Tarso, Jesus sonda o coração dele e vê revolta, e vê uma possibilidade de reação do apóstolo Paulo para com Deus. E Jesus olha para Saulo naquele momento, sondou o coração dele e disse: Saulo, Saulo, duro é recalchutar contra os agrilhões. Quando Cristo viu o coração de Saulo querendo reagir diante, quando ele soube que ali era Jesus, houve uma possibilidade de reação. E Jesus avisou logo a ele: duro é recalchutar contra os agrilhões. São ferros pontiagudos. Quem foi do interior 40, 50 anos atrás, a gente sabe que eles colocavam ferros pontiagudos atrás das carroças de boi, para que os bois andassem para frente e não retrucassem contra o seu mestre, contra aquele que guiava a carroça. Se ele desse para trás, ele era espetado por aquele ferro. Aí ele doía, sentia dor e continuava andando para frente. Assim é a vida do crente que quer se revoltar contra Deus, que quer andar em orgulho, que quer andar com o coração endurecido. Deus vai quebrar. O apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, ele era um doutor da lei, um homem instruído em ciência política, mas ele ainda quis espernear contra Deus. E Deus disse: Saulo, Saulo, duro é recalchutrar contra os agrilhões. E os dois textos bíblicos, as duas histórias bíblicas que eu quero levar para nós de coração endurecido, a primeira fica lá em Gênesis capítulo 12, do 10 ao 20. E essa história, ela fala de Faraó. Faraó, irmãos, do Egito. Que história é essa? Que história é essa? Vocês sabem quem é o pai da fé da humanidade? Quem é o pai e a mãe da esposa de Cristo na terra? Abraão e Sara. Todo mundo olha aqui. Vocês conhecem o texto bíblico? Todo mundo já ouviu falar. O que foi que aconteceu nesse momento? Quando houve seca, quando houve necessidade de fome na terra, Abraão e Sara sentiram necessidade de fugir para o Egito. Chegando lá, Abraão cometeu um erro e mentiu. Ele olhou para Sara e disse: Sara, se te perguntarem o que eu sou teu, tu disse que tu é minha irmã, porque os egípcios podem te pegar, porque tu é muito bonita e formosa, eles podem te pegar para o harém e me matarem. E o que foi que aconteceu? Diga assim: aquilo que você teme. Diga, aquilo que você teme vai acontecer. Então não temas. Amém? Não temas. Irmãos, quando Abraão chegou lá, a primeira coisa que os egípcios fizeram foi tomar a mulher dele. Tomaram a mulher dele. Quando estamos diante de um perigo, nem sempre saberemos reagir da maneira certa, ou seja, com fé. Abraão falhou na fé. Mas ele não é o pai da fé? Como é que ele falou na fé? Como é que ele falhou na fé se ele é o pai da fé? É porque a fé de Abraão, ela estava sendo construída. Como é que a fé do crente é construída?
diante de adversidades, diante de problemas, diante de acertos, diante de erros, diante de pecados, mas nós temos que nos consertar. Amém? Abraão falhou, mas nem por isso Deus deixou de lhe ajudar. A questão, irmãos, o crente, o pecado na vida do crente pode ser um medo da morte, um medo, não sei, um deslize. Por que foi que o pecado de Pedro era diferente do pecado de Judas? Porque o pecado de Pedro, ele teve medo de morrer. Já Judas não, Judas, ele se programou para pecar. Ele traiu. É totalmente diferente, irmãos. Totalmente diferente quando a pessoa se programa para pecar. Quando a pessoa se programa para pecar, é como Davi sofreu consequências terríveis. Mas Davi, ele deu o exemplo de ser rápido no pedir perdão. E ele foi perdoado. A vaga dele no céu já estava garantida. Mas ele tinha uma trajetória ainda na vida. E aquela trajetória foi de muita desgraça em sua família. Abraão falhou e agiu com justiça contra o inimigo. Abraão falhou, mas Deus não deixou de lhe ajudar e veio com justiça contra o inimigo Faraó. Faraó, irmãos, naquela época era considerado uma divindade, era considerado um Deus. Ele não abria nem do trem. Ele dizia: eu sou o bambambam da história, eu sou Deus. E o que foi que aconteceu? Faraó, ele leva a mulher de Abraão para o harém. Mas a Bíblia diz que ele não tocou nela. Por quê? Porque ela não estava muito mencionada. Sara, ela estava diante de uma situação que o inferno, que o diabo veio e colocou ela naquela situação. E ela era profeta, como Abraão. E Faraó, depois de sofrer algumas retaliações do céu, o que foi que ele fez? Quais foram as retaliações dos céus? Pragas, irmãos. Praga e mais praga desceram sobre o Egito. Mas o comportamento desse Faraó foi diferente. Esse Faraó, ele começou a meditar: por que estamos sofrendo com tudo isso? Por que os nossos mágicos, os nossos magos não conseguem nos livrar? O que está acontecendo? E começaram a procurar o que estava acontecendo de errado. E foi-lhe revelado que a mulher que estava no seu harém era profeta, era a mulher de um profeta, e o Deus deles veio com retaliação sobre o Egito. E qual foi a decisão? Como esse Faraó reagiu? Manda devolver essa mulher rapidamente. Devolve a mulher do homem antes que a gente morra. Sabe como é o nome disso? Diga para a pessoa que está do seu lado: sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é quando nós sabemos que estamos errados, reconhecemos nosso erro, voltamos atrás e produzimos frutos dignos de arrependimento. Faraó sofreu. Depois ele se queixou para Abraão: por que tu mentiste? Disseste que era tua irmã? Assim, trocando por miúdo para o nosso cearanês, quase que tu lasca a gente. Mas Abraão, ele estava em missão, amém? Abraão, ele estava em missão e Deus sabia que ele ia deslizar, sabia que ele ia errar, sabia que ele ia fraquejar em algum momento. Mas quando você é obediente, quando você está em missão, quando você falhar, Deus vai segurar na sua mão. Amém? Glória a Deus. Esse coração aqui foi quebrado, irmãos. Faraó era terrível naquela época. E ele
teve sabedoria e pediu arrego e voltou atrás. Muitas vezes queremos que Deus mate nossos inimigos, mas Ele também quer salvar aqueles que nos perseguem. Se eles se arrependerem, é muito melhor para todos nós. Às vezes, irmãos, quando os inimigos se levantam contra nós, aí há duas categorias de crente. A categoria de Abraão, a categoria de Moisés, que intercedem pelos seus inimigos. E a categoria de crente, como Jonas, que depois de pregar na cidade de Nínive, Deus disse que ia descer fogo do céu sobre eles. Ele se sentou lá em cima do monte, debaixo de uma árvore, e ficou esperando o fogo descer do céu para consumir aquele povo, os inimigos. Mas o povo se arrependeu. O povo se vestiu de pano de saco. O povo pediu misericórdia e Deus perdoou eles. 120.000 ninivitas que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda, e Deus perdoou eles porque eles se arrependeram e pediram arrego. Jonas, ele ficou inconformado. Eu não aguento um negócio desse. Depois de tudo que eu passei, eu queria ver era fogo, eu queria ver eles se lascarem tudinho. Mas nós que servimos a Deus, a Jesus Cristo, a nossa categoria é diferente. Jesus disse que nós temos que amar os inimigos. Nós devemos interceder por eles. Nós devemos pedir para Deus perdoar eles. É isso que nós fazemos. E o mundo, as pessoas, os maus que nos perseguem, eles olham para nós e pensam assim: ah, é um Zé Ninguém, é um cachorro sem dono, é um coitado miserável. Sabe o que é isso, irmãos? Dá murro em ponta de faca. Porque, irmãos, nós não somos cachorros sem dono, não. Nós somos filhos do Deus vivo. É loucura se levantar contra o ungido de Deus. É loucura arquitetar planos. É loucura fazer panelinha, levantar falso testemunho. É loucura fazer fofoca. É loucura arquitetar um plano contra um servo de Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai vir com justiça, e eles vão sofrer as consequências do seu levante. Irmãos, essas pragas, quando Deus se levanta, Ele vai destruir os deuses dos seus inimigos. Se o seu inimigo pensa que é forte, que é rico, que é poderoso, Deus vai destronar o Deus Mamon da vida dele, para ele entender que ele não é nada. Deus é que tem poder. Os egípcios, os faraós, achavam que ele era o bambambam da história. E as pragas, cada uma das pragas tinha um significado. Quando Deus enviou o piolho, irmão, os piolhos era para destronar, para destruir o deus Tote egípcio, que era o deus da sabedoria egípcio. Aí o deus Tote, o deus da sabedoria, aí Deus vai e manda os piolhozinhos para ele ficar coçando a cabeça, ficar tudo doido e não pensar mais em nada. Deus começou a humilhar os deuses egípcios. Depois Deus manda moscas para humilhar o deus Kepri. Deus manda uma peste para matar os animais do rei, do deus egípcio Ator. Deus manda úlceras e feridas para humilhar o deus da saúde, o deus Ísis egípcio. Deus manda transformar água em sangue para humilhar o deus Rap, o deus egípcio Rap do Nilo. Deus manda a peste sobre os bois e as vacas para humilhar o deus Apis dos rebanhos egípcios. Deus manda uma peste de chuva de pedras sobre o deus Íris, a deusa da água, e Osíris, o deus do fogo.
Deus manda gafanhotos para humilhar o deus egípcio Shu, o deus do ar, Sebec, o deus dos insetos. Deus manda a escuridão para humilhar o deus egípcio Atum. E por último, Deus manda a morte visitar os primogênitos do Egito, para reduzir a nada o Deus da divindade, o Deus Ra, o Deus egípcio. A maior divindade egípcia, o Deus Ra, foi humilhado, foi massacrado, porque Deus mandou o espírito da morte matar os primogênitos, e não teve quem livrasse eles. Irmãos, o primeiro faraó, eu tenho para mim que ele começou a se converter depois dessa relatada, porque ele reconheceu que o Deus de Abraão e de Sara era um Deus mais poderoso do que os deuses egípcios. Automaticamente ele se arrependeu, procurou saber o que estava acontecendo e devolveu, e reconsertou aquilo que ele tinha feito de errado. Aí você diz, não, ele não aceitava não, ele não tinha o direito de ficar tomando as mulheres por aí, levar para o seu harém. Isso aí foi justiça de Deus, contra o Egito, contra Faraó, para ele aprender a não andar por aí tomando as mulheres e levando para o seu harém, como se ele fosse, como se ninguém tivesse, como se as pessoas fossem um Zé Ninguém, não tivesse dono, não tivesse ninguém por eles. Isso foi uma lição que Deus deu para o Egito. Amém? Amém. A segunda passagem bíblica fica lá em Êxodo, capítulo 5 e diante. E nós conhecemos a história do segundo faraó. O primeiro faraó, ele rapta a noiva do pai da fé, Sara. A noiva, a esposa, a mulher de Abraão. O segundo faraó, ele escraviza e maltrata a mulher de Deus. Quem é essa mulher? Israel, o povo de Israel. Por 400 anos, o povo de Israel foi escravizado. Por 400 anos, o povo de Israel foi subjugado ao poder de Faraó. É perigoso, não é mexer com a mulher dos outros. Foi mexer com a mulher de Cristo, ó, se lascaram. Irmãos, todos sabem ou conhecem a história. Faraó castigou o povo, né? Cada vez mais, não amolecendo o coração, e dobrou a aposta contra Deus. Um coração endurecido, irmãos. Um coração endurecido diante de Deus. O que é um coração endurecido para Deus? Será que nós temos algum exemplo de autoridade aqui no Brasil endurecido, coração endurecido, contra tudo e contra todos? Nós estamos vendo o nosso Supremo Tribunal agindo, não respeitando a lei, não respeitando, rasgando a Constituição, perseguindo pessoas que são contrárias à ideologia comunista, prendendo, agindo fora da lei, cometendo inúmeras arbitrariedades, com o coração altamente endurecido. E sabe o que é que acontece, irmãos? Quando alguém do coração endurecido dobra a aposta contra Deus, sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Deus castiga essa pessoa por ela ter ultrapassado todos os limites. E sabe o que é que Deus faz? Por ela não ter se arrependido, Deus vai e termina de petrificar o coração dessa pessoa. Deus manda avisos. Deus manda Moisés e Arão pregar para Faraó. Moisés e Arão chegam lá e dizem: olha, Deus mandou tu liberar o povo. Aí Abraão: quem é que mandou? O Senhor, o eu sou. Aí ele: não conhecia o Senhor não, pode voltar aí vocês.
Rapaz, deixa de ser atrevido. Libera o povo. Não quer reconhecer esse Deus aí, não, Moisés. Para de frescura. Pega o beco. Moisés era, rapaz, não brinca com coisa séria, não. Se arrepende enquanto é tempo. Não! O coração endurecido, orgulho. Deus dá sinais, Deus manda profeta, Deus prega. E o profeta dessa vez que estava falando com o faraó, era o profeta de casa, irmãos. Moisés era um irmão, um príncipe do Egito, que foi criado com esse faraó. Faraó conhecia ele, e Jesus diz que o profeta ele só não tem honra na sua própria casa. Aconteceu com Cristo, aconteceu com Moisés, e vai acontecer com a gente. É bíblico. Mas o sábio, ele tem que reconhecer os seus erros, se consertar antes que seja tarde demais. Não brinque com isso. Deus vai petrificar o seu coração se você continuar dobrando a aposta com Deus. Deus está dando toda a chance do mundo e Faraó simplesmente diz não. E Deus vai e manda a primeira praga. E o que foi que aconteceu, irmãos? Faraó não abriu nem para o trem. O caba já era ruim. Aí diante da denúncia divina, diante da vontade do Senhor, diante da vontade de Deus, ele decidiu: não vou abrir, não vou fazer o que você está mandando eu fazer. Deus envia a segunda praga, o povo sofre. Deus envia a terceira praga, os egípcios sofrem. Deus envia a quarta praga, eles sofrem, a quinta, a sexta, e depois os israelitas não sentiam mais nada, as pragas não pegavam neles. E por fim, irmãos, lá em Êxodo capítulo 14, 8, fala que Deus endureceu o coração de Faraó. E ele ficou tão endurecido, tão duro, que ele achou que poderia combater contra o nosso Deus. Ele achou que ele tinha capacidade de resistir à vontade de Deus. Ele achou que os magos, que as autoridades do Egito que estavam do lado deles, eram pários para Deus. Em quem nós estamos nos refugiando? Em quem nós estamos acreditando? O problema de resistir contra Deus, quando Ele lhe dá muitos avisos e lhe castiga algumas vezes, é no intuito de lhe fazer se arrepender. Mas quando o indivíduo não se conserta, quando ele quer bater de frente com Deus, o Senhor termina de lascar o coração dessa pessoa com mais dureza. Irmãos, a gente pensa assim, isso acontece só com os ímpios? Não, acontece com a gente. Quando eu me converti, eu ainda estava com o coração endurecido. E Deus teve que me dar uma lapada bem grande para me poder amolecer o meu coração. Até eu começar a chorar que nem uma criancinha, chorar que nem o José. Chorar, me derramar no chão, me deitar no chão, ficar rolando no chão que nem uma criança desesperada e dizendo: me perdoe, eu não sabia o que estava fazendo. Senhor, me perdoe. Eu chorava. Eu acredito que o pai ainda se lembra dos meus gritos de desespero lá em cima. Não era, pai? Eu não chorava não, irmãos, eu berrava, eu gemia, eu gritava. Era notório o meu choro, porque eu estava ainda com o coração endurecido. E quando Deus me pegou, irmão, me pegou para valer. Eu fui exposto publicamente a minha iniquidade. Eu fui humilhado.
até eu reconhecer os meus erros, até eu entender que eu não era nada. Enquanto o crente entende que ele não é nada, enquanto o crente não entende que ele é uma criança diante de Deus, e ele tem que pedir a bênção, e ele tem que se humilhar, e ele tem que chorar, e ele tem que pedir perdão, e ele tem que anular o coração endurecido dele, ele vai continuar na peia, ele vai ser quebrado todinho. Mas tem gente que não quer aprender na peia. O perigo está aí. Nunca queira dobrar a aposta contra Deus. Nunca pratique injustiça contra o Senhor, maltratando aqueles que Ele ama. É suicídio lutar contra Deus. Onde se encontra a nossa situação? Somos faraós ou somos as vítimas? Se somos ou não somos, encontramos na condição de faraó. Devemos seguir o exemplo do primeiro faraó, que não dobrou a aposta contra Deus e consertou as coisas, devolvendo a esposa de Abraão a tempo de não morrer. Diga para a pessoa que está do seu lado: se conserte a tempo de não morrer. Esse Deus não brinca. Esse Deus não brinca. Irmãos, nosso Deus não brinca. Não brinca. E se você ama a Deus, se você é filho de Deus, então, se você tem algum pecado, ore a Deus, peça perdão a Deus, produza frutos dignos de arrependimento, antes que a mão pesada dele venha sobre nós. Eu sofri isso, e eu não indico isso para ninguém, irmãos. A porrada foi tão grande que eu escrevi 2 livros. Irmãos, não é brincadeira. Mas eu tive tempo. Eu fui igual ao primeiro faraó. Eu me arrependi a tempo de não ser morto, a tempo de não perder a minha salvação. Quem mais a gente pode procurar na Bíblia para dar um exemplo de coração endurecido, de pessoas que se exaltaram? Um rei que achou que ele era absoluto. Uma pessoa que acha absoluta. A pessoa às vezes ela se acha. Ela quer passar por cima dos outros. Nabucodonosor era assim. Ele achou que todas as suas conquistas eram mérito dele, e menosprezou Deus, menosprezou aqueles que construíram com ele. E o que foi que Deus fez com eles, irmão? Deus trouxe loucura para ele. Nabucodonosor passou quantos anos comendo capim, andando de 4 no meio do mato? 7 anos. Ficou como um louco, andando por aí, porque não reconheceu a glória de Deus na vida dele, não se rebaixou diante de Deus, não se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Isso é muito sério. Mas se nós nos colocamos na condição do segundo faraó, achando que somos alguma coisa sem ser, como está acontecendo com o nosso Supremo Tribunal, fazendo injustiça em cima de injustiça, vai chegar a conta, e quando chegar, vai ser tarde demais. Faraó estava tão obstinado, que morreu com o seu exército no mar. Se somos vítimas, devemos ter fé e deixar a vingança com Deus, nos livrando de toda mágoa, rancor, indo e deixando ir embora. Irmãos, o grande problema do crente, a grande dificuldade do crente, o grande desafio do crente, quando nós somos perseguidos, é a gente liberar perdão. Porque tem muito crente que diz assim: eu sou a vítima, não consigo liberar o perdão. Isso é loucura. Loucura. Nós só vamos ser perdoados se a gente perdoar. A Bíblia fala sobre isso. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele disse: nos perdoa como temos perdoado aqueles que nos fazem o mal. É obrigação minha perdoar aqueles que me perseguem, perdoar aquelas pessoas que me fazem o mal. O crente, ele não deve ter medo de perdoar e de pedir perdão.
Porque nós estamos aqui diante da família de Deus. Nós temos toda a chance do mundo, antes da vida de Cristo, ou antes da gente voltar para Ele, porque daqui a 10 minutos a gente pode morrer, e se a gente morrer em pecado, a gente vai perder a salvação. Isso é muito sério. É muito sério. Deus está nos dando a chance de consertar o nosso altar, de pedirmos perdão, de andarmos em retidão diante de Deus. Porque, irmãos, hoje é noite, mas amanhã nasce o dia, o sol vem. E quando o sol aparece, tudo que estava em trevas é escancarado. Nada fica em oculto. A verdade é o sol da justiça. E a mentira é as noites em trevas, sem luz. Mas a noite, de maneira nenhuma, nunca vai prevalecer contra a luz do sol, o sol da justiça. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus Ele está nos dando chance. Deus Ele está nos dando uma nova oportunidade. Antes que venha a justiça de Deus sobre a nossa vida. Antes da mão pesada de Deus vir sobre nós. Não queira ser uma pessoa do coração endurecido. Jesus disse, pegou uma... Vem cá, José! Vem cá! Vem cá! Jesus disse que a gente tem que se comparar a uma criança. A gente tem que ser igual a uma criança dessa. Ele pegou o pão, chegou lá na calçada e passou o pão no carro, todo sujo de areia. Aí o Chico disse assim, não faça isso não, menino! Aí ele saiu chorando. É para passar a manteiga no pão, não é areia não, menino! Aí ele saiu chorando. Ó. Quando Deus dá um carão na gente, quando Deus conserta a gente tem que agir que nem o José. Chorar, se arrepender, pedir perdão. Reconhecer nossos erros. Mas se a gente tiver o coração petrificado, se a gente tiver muito orgulho, a gente vai acabar perecendo como o segundo faraó. O faraó estava com o coração tão endurecido que ele foi até as últimas consequências do seu equívoco, da corrupção do seu coração. Vai, comer pão com areia? Então, irmãos, não tenha o coração endurecido. Peça perdão a Deus. Peça perdão, tenha certeza de que o seu irmão vai lhe perdoar. O seu irmão lhe ama. E ele vai lhe ajudar. Ele vai lutar com você. Não desperdice a chance de você ter a família de Deus do seu lado. Não desperdice. Porque o mundo não vai ter misericórdia de você. Mas Cristo vai ter, a igreja vai ter. Amém? Dê um abraço aí no seu irmão, aperte bem forte. Dê um abraço no seu irmão. E diga, eu lhe amo. Eu lhe amo. Eu vou fazer tudo por você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar a gravação. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Essa bênção aqui.